Bem-vindos investidores e investidoras interessados em Taurus Armas, uma empresa que negocia sob o ticker TASA4 e TASA3 na nossa Bolsa de Valores. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Vitor, eu ensino as pessoas como investir com segurança e rentabilidade nos mercados, principalmente nos mercados de renda variável, ações e fundos imobiliários, principalmente. Tá? E no vídeo de hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre Taurus Armas. Vamos ver os lucros da empresa, a evolução desses lucros, dívida, a exposição da empresa ao dólar. Como eu falei, ela foi para os Estados Unidos e é muito importante o investidor estar ciente dessa exposição ao dólar, até porque quando uma empresa é muito exposta ao dólar, existem variações de preço que estão muito mais ligadas ao câmbio do que propriamente à gestão da empresa, aos resultados da empresa. Beleza? No curto prazo, essa exposição ao dólar, ela sempre causa um pouco mais de volatilidade. Beleza? Mas isso a gente vai ver na apresentação que eu preparei para vocês e que eu já vou botar na tela. Beleza? E como de costume aqui nessa apresentação, a gente começa sempre com o Dividend Yield, lembrando que a rentabilidade total de qualquer investimento que tem fluxo de dividendos, de pagamento de dividendos, deve considerar os dividendos. É a valorização da cota mais o pagamento de dividendos. Beleza? Até porque os dividendos eles diminuem o valor da cota, então se tu não considerar os dividendos na rentabilidade das tuas ações, tu vai estar cometendo um erro, Tu pode até inclusive mudar a tua estratégia de investimento com base em um cálculo que está errado, tá bom? Então é sempre importante olhar os dividendos e ver também a valorização da cota. Empresas pagadoras de dividendos, inclusive, têm o benefício fiscal aqui no Brasil, não é pago imposto de renda sobre dividendos distribuídos. Por outro lado, se tu vende ações ou fundos imobiliários acima de 20 mil, no caso de ações, tu tem que pagar 15% de imposto de renda, então sempre deem preferência, em caso de empate, digamos assim, por empresas pagadoras de dividendos. No caso da Taurus, ela pagou 9,39 nos últimos 12 meses. Agora, a evolução dos lucros, tá? Quando a gente compara a evolução de lucros, a gente tem que sempre comparar trimestre a trimestre. No caso da Taurus Armas, isso não é tão impactante, mas existem outras empresas, dependendo do setor, que tem muito impacto trimestral, Por exemplo, o quarto trimestre tem um resultado muito superior ao segundo trimestre. Um exemplo disso é a Renner, Empresas de varejo, em pessoas tendem a comprar mais no final do ano, tá? Então, quando for comparar a evolução de lucros, a minha dica é sempre comparar trimestre a trimestre, e na comparação trimestral, a Taurus Armas evoluiu bastante, teve um aumento aí de quase 200% no lucro líquido na comparação trimestral de 2022, primeiro TRI 2022 contra o primeiro TRI 2021, tá? E, em segundo lugar, logicamente, a gente tem que sempre analisar qualquer empresa, a base de cálculo, para qualquer um dos indicadores de preço fundamentalistas, que a gente vai ver no final desse vídeo, é a base anual, o preço por lucro, que é o principal indicador para dizer se uma empresa está cara ou se está barata. Ele usa a base anual de lucros, claro, E nos últimos 12 meses, na comparação anual, na verdade, o aumento foi de 140,92%, também um aumento muito forte, tá bom? E a gente mostra sempre, aqui como de costume, a evolução das receitas também, porque existem duas formas de tu aumentar os lucros de uma empresa. É importante o investidor, se ele quer saber com segurança o que está acontecendo nas empresas que ele investe ou que ele quer investir, da onde que está vindo esse lucro, tá? Um dos caminhos é a receita, claro que a receita também impactou aqui a evolução dos lucros da Taurus Armas, tá? Mas o outro caminho é a evolução das margens. No caso, o dólar subiu bastante, tá bom? Isso também ajudou a empresa e a empresa teve um ganho de lucros muito também por causa de margens. No caso das receitas, elas subiram aí na comparação anual de 2021 contra 2020, 55%. Não foi pego 12 meses considerando o primeiro TRI, porque a base anual inteira tem preferência, na minha opinião. Beleza? Evolução das dívidas. Olha só, qualquer pessoa que quer investir em uma empresa, que quer se tornar sócio de uma empresa, vai ter preferência por uma empresa que tenha uma dívida menor. Por quê? Porque quanto maior é a dívida, maior são os juros que tu vai ter que pagar para os outros. A mesma coisa acontece na nossa vida, A gente quer sempre reduzir a nossa dívida porque no final isso vai significar que vai sobrar mais dinheiro para nos pagar, tá? Para as empresas é a mesma coisa.
E a gente consegue ver aqui que desde 2020, como eu falei, a empresa tem passado por um turnaround. Ela reduziu muito as suas dívidas, que estava aqui perto de 850 milhões, e hoje a dívida líquida está em 250 mil, uma redução muito boa, né? Para quase um quarto foi reduzida a dívida líquida da empresa. E antes da gente continuar, eu sempre peço o like, né, para ajudar o canal. Caso tenha aprendido alguma informação útil até agora, aperta o botãozinho ali, não custa nada. Se identificar também com a filosofia de investimentos aqui do canal, que é visão de sócio, foco no longo prazo, investimento fundamentado em indicadores fundamentalistas, né, que é a estratégia que mais funciona na bolsa para quem quer investir com segurança para o longo prazo, tá bom? Aproveita, se inscreve, deixa o like aí, que ajuda muito o canal. Continuando aqui, eu falei que eu ia falar sobre a exposição ao dólar que a empresa tem. É sempre muito importante a gente fazer essa análise, porque como eu falo muito em segurança, né, em tranquilidade, o investidor só tem segurança naquilo que está fazendo se ele conhece a empresa com certa profundidade, tá? Se ele não sabe o que acontece, de onde vem a receita, né, como está evoluindo a dívida, ele vai ficar perdido, né? No final das contas ele vai perder o sono, inclusive, vai se sentir inseguro, e a gente investe para formar patrimônio e para ter qualidade de vida, e não o contrário, né? Se for para ser o contrário, nem vale a pena investir na bolsa. É melhor investir em coisas mais conservadoras, beleza? Então eu sempre reforço aqui, né, que a gente tem que estudar com profundidade, porque só assim a gente sobrevive no longo prazo na bolsa. E lembrando sempre que a bolsa, para quem sabe usar ela, para quem sabe escolher boas empresas por bons preços, é o melhor lugar para formar um patrimônio sólido aí previdenciário, né? Principalmente previdenciário, porque o foco tem que estar no longo prazo, 5 ou mais anos de preferência, tá bom? E aí eu botei aqui o perfil da dívida. A gente pode ver que hoje, né, em 2022, 96% da dívida já está dolarizada, tá? E 68% da receita também é dolarizada. É uma empresa muito mais vinculada ao dólar, é uma das empresas mais vinculadas ao dólar da nossa bolsa. Inclusive eu estava falando sobre Vale esses dias com a minha comunidade, dos meus alunos, e também a Vale é uma empresa muito dolarizada, e é importante sempre a gente ter essa plena noção, porque se o câmbio varia muito no curto prazo, às vezes a Taurus ou a Vale ela vai reagir de uma forma muito mais volátil do que outras empresas que são mais ligadas aqui ao nosso mercado interno, empresas de energia elétrica, por exemplo, a própria Lojas Renner que eu citei, tá bom? Então esses dois gráficos aqui que foram tirados direto do Relações com Investidores da Taurus Armas são importantes para a gente ter uma visão melhor da empresa. E por último, eu sempre trago aqui os indicadores fundamentalistas, principalmente os indicadores fundamentalistas de preço, que são o preço por lucro e o preço por valor patrimonial, que eles, por sua vez, são baseados nesses dados aqui de cima, tá? O preço por lucro é o lucro líquido, é o valor de mercado dividido pelo lucro líquido da empresa. No caso, esse indicador está em 2,69 aqui da Taurus Armas. Quanto menor é esse indicador, melhor, porque significa que a gente está pagando menos por mais lucros da empresa. No caso, para cada R$1 de lucro anual, a gente está pagando R$ 2,69 para se tornar sócio, o que é um bom indicador, tá? Esse indicador abaixo de 5 normalmente indica que a empresa está barata, tá bom? Claro que tem que analisar a sustentabilidade, a evolução que esses lucros vão ter, mas saindo dessa base é um bom indicador, beleza? Segundo lugar, o preço por valor patrimonial, outro indicador de preço, que lógico usa o valor de mercado também. Preço é sempre valor de mercado, não é cotação, tá? Dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Lembrando que o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Então é o ativo sem dívidas, digamos assim. Por isso que esse indicador de preço é muito bom também de ser analisado. No caso, para cada R$1 de patrimônio líquido da empresa, a gente está pagando R$ 2,32 para se tornar sócio. Existem outras empresas mais baratas nesse indicador, mas a gente tem que considerar também a taxa de crescimento que a empresa está acrescentando. É claro que uma empresa que cresce mais, ela vai estar mais cara nos indicadores de preço, principalmente no indicador de preço por valor patrimonial, porque se ela vai crescer cada vez mais o lucro, ela vai crescer a uma taxa muito mais rápida esse patrimônio líquido. O mercado não é bobo e faz essa precificação, tá bom? Então, no meu ponto de vista, apesar de ter outras empresas com esse indicador mais barato na nossa bolsa, para a Taurus Armas é um indicador que é bom, tá? E por último,
o retorno sobre patrimônio líquido. Esse indicador não tem nada a ver com preço, ele não compara com o valor de mercado, nenhum outro indicador. Então, ele é um indicador de eficiência. Por quê? Porque ele mostra quanto de lucro líquido a empresa dá na comparação com o patrimônio líquido, né? A fórmula é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. No caso, para cada R$1 de patrimônio que a empresa tem, ela consegue dar 86 centavos de lucro. Esse indicador é muito bom, tá? É muito eficiente. Provavelmente é mais eficiente do que 90% das empresas que tem na nossa bolsa, e muito disso se dá pelo fato de que ela tem a receita, né, e os lucros, lógico, dolarizados, tá bom? E para quem chegou até aqui, eu sempre deixo o convite para a Semana Viver de Dividendos, que é um intensivo gratuito, uma série de 3 aulas, onde eu entrego um conteúdo que, sinceramente, eu já fiz cursos que valiam R$2.000, que valiam não, né? Que eu paguei R$2.000, R$2.500 e que não entregam metade do que eu entrego na Semana Viver de Dividendos, que é uma série de 3 aulas, onde eu falo sobre FIIs, como escolher os melhores, como escolher as melhores ações, tá? No final de cada aula, os participantes recebem os presentes, que são os meus rankings pessoais de ações e FIIs. Então, caso tenha interesse e queira aprender como investir com segurança na bolsa, principalmente em ações e fundos imobiliários, vai na descrição do vídeo e se inscreve, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!